Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula então a gente vai falar sobre o Platão, um autor aí que vocês já leram, já fizeram uma atividade, mas eu quero aqui explicar um pouquinho e ressaltar mais alguns pontos da teoria dele, algumas que já estão, né, no texto base que vocês leram e outras que não aparecem ali. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês poderem visualizar e ter esse material, inclusive para estudar, né, mais à frente para nossa futura avaliação. Bom, é sempre importante a gente lembrar que o Platão ele tem alguns contatos, né, e algumas relações bem importantes na história da filosofia. Ele é discípulo do Sócrates e, ao mesmo tempo, mestre do Aristóteles. Então, ele recebe algumas influências intelectuais e também influencia intelectualmente pensadores aí bastante importantes, né? O Sócrates, a gente sabe que é considerado o pai da ética, da filosofia política, da teoria do conhecimento, mas boa parte daquilo que o Sócrates pensa foi apresentado pela obra do próprio Platão. Então, para quem não recorda, para quem não lembra, o Platão costuma escrever, né, seus relatos em forma de diálogo, suas teorias em forma de diálogo, né, melhor dizendo, e nesses diálogos sempre o Sócrates ele aparece como um protagonista, ele sempre aparece como a boca do Platão, como os estudiosos costumam dizer, né? O Sócrates é aquele que defende, portanto, nos vários debates e discussões, aquilo que o Platão sustenta no campo da ética, no campo da política, no campo da teoria do conhecimento, na esfera jurídica e tantas outras áreas que esses filósofos aí costumam contribuir conosco. Bom, o pensamento político do Platão, em linhas gerais, aparece no livro chamado A República. Talvez seja a obra mais famosa do Platão, e é interessante que o Platão começa, né, escrevendo esse livro sem talvez muita pretensão, digamos assim, mas acaba se tornando um marco, né, para a filosofia política, porque temos aí dentro dessa obra uma teoria em torno de como nós devemos nos organizar socialmente e politicamente falando, de uma maneira bastante sistematizada. Então, são vários diálogos, vários debates que vão aparecer nesse livro, como eu estava mencionando antes. Esse é um dos livros que o Platão escreve em forma de diálogo, e o protagonista, Sócrates, vai discutir inúmeras coisas aí com vários personagens, alguns a gente vai aí mencionar, né? Entre os quais aparecem, então, temas que interessam à filosofia política. Mas, para vocês terem ideia, né, o primeiro diálogo do Sócrates, aí, sendo a boca do Platão, portanto, nesse livro, é com um indivíduo chamado Céfalo. E o Céfalo era uma pessoa bastante avançada em idade, né, bastante idosa, e o Sócrates, como era de costume muito curioso, queria, de alguma maneira, adquirir alguma informação, algum tipo de conhecimento a respeito do que essa pessoa tão avançada em idade poderia ensinar a respeito da vida, né, a respeito de toda a experiência que ele tinha nessa jornada, nessa caminhada. E, para resumir aqui o enredo e não me alongar, né, para não cansá-los também, num determinado momento, então, Sócrates, ao interrogar o Céfalo qual que ele considerava ser o mais importante, ou qual sentido, efetivamente, da vida humana, da existência humana, o Céfalo responde para o Sócrates que, no fundo, ele percebe, ao final da sua vida, que o que importa, né, no final das contas, quanto mais você se aproxima da morte, é reparar, é perceber se você teve uma vida com sabedoria e justiça.
Então, isso é o que o Céfalo destaca como sendo o mais importante. E aí a gente tem como pano de fundo dessa conversa a mitologia grega, né, as crenças dos mitos gregos, dos poetas, né, o próprio Céfalo comenta com Sócrates que quanto mais a velhice vai chegando e a morte se aproximando, mais é comum o ser humano lembrar daquilo que, enfim, no contexto deles, né, os poetas falavam a respeito da, dessa vida, né, após a morte e assim por diante. Então, o que importava seria isso, ser uma pessoa sábia e ser uma pessoa justa. E aí é que aparece o principal tema da obra República, que é o tema da justiça. É esse o tema que vai incomodar o Sócrates e que vai fazer ele debater com inúmeras outras pessoas, né, e personagens aí, filósofos, sofistas principalmente, né, e vocês já sabem o que são sofistas, enfim, já aprenderam, e vocês também já conhecem o método que o Sócrates dialoga com as pessoas. É sempre interrogando, é sempre perguntando, né, fazendo uso da maiêutica, fazendo uso da ironia, como nós aprendemos já lá no primeiro ano. Então, para vocês entenderem isso, nós temos esses 4 diálogos aqui principais do Sócrates na obra do Platão chamada República. Um primeiro diálogo do Sócrates conversando com o Céfalo, como eu já tenho dito, depois, assumindo o lugar do Céfalo, o Polemarco, depois o sofista, que é bastante furioso, inclusive com o Sócrates, chamado Trasímaco, e por último, Glauco e Adimanto. Então, nomes bonitos aí para vocês gravarem, não esquecerem, né, o que eles vão defender em torno dessa interrogação. Afinal de contas, o que é o justo? Afinal de contas, o que é a justiça? E isso tem a ver, obviamente, com política, porque desde a antiguidade o que sempre se deseja é que a sociedade seja uma sociedade minimamente justa, né? É isso que a gente costuma ler aí nos vários livros, enfim, e entender dos vários pensamentos dos filósofos. Bom, o Céfalo vai defender o seguinte, que justiça significa, ou tem relação, né, com o dizer a verdade e devolver o que se recebeu. Então, se eu quero ser alguém justo na vida, eu tenho que ser alguém que não está aliado com a mentira. Eu tenho que ser alguém que preza, que zela, né, pela verdade. Eu tenho que ser alguém que devolve aquilo que as pessoas entregam ou deixam sob minha responsabilidade. Só que o Sócrates, como um bom filósofo, percebe que a aplicação prática desse conceito de justiça é um tanto problemático. A aplicação prática desse conceito de justiça pode, dependendo da circunstância, promover justamente o oposto do que o Céfalo propõe, ou seja, pode promover uma injustiça, sobretudo quando a gente pensa na questão do devolver o que se recebeu. O exemplo que o Sócrates usa é no caso de um amigo chegar a você e pedir para você guardar uma arma para ele, por exemplo. E aí você guarda, né? Porque é seu amigo, enfim, tem confiança em você. Só que num belo dia esse amigo vem de maneira furiosa e você percebe que ele está alterado, né? Você percebe que ele não está em si e pede para você então aquela arma. E obviamente você repara com a circunstância que o uso que ele quer fazer dela não é nada bom, né? Não é nada agradável. Bom, nesse caso, o Sócrates vai dizer, né? Você devolver aquilo que recebeu e que, inclusive, não é seu. O correto, né, seria devolver. Mas você vai acarretar numa tragédia, né?
num prejuízo, num dano, porque efetivamente está claro que a pessoa está fora de si e vai, portanto, promover aquilo que o próprio conceito não quer promover. Outro exemplo que a gente costuma, vocês devem lembrar, usar lá na ética, né, quando a gente estudou no passado, é se em plena Segunda Guerra Mundial a gente estiver protegendo uma família de judeus e um soldado nazista recebe uma denúncia que nós estamos fazendo essa proteção e chega até a nossa casa e nos questiona, nos interroga, né, para saber se de fato nós estamos fazendo essa proteção. Bom, se eu disser a verdade, né, nessa circunstância, novamente eu vou promover a morte de pessoas inocentes e, portanto, vou promover uma injustiça. Então, a aplicação desse conceito, a aplicação prática, né, promove, segundo Sócrates, o oposto do que o conceito, no fundo, propõe. E esse debate com o Céfalo não se alonga muito, porque o Céfalo, como um bom religioso, pede licença para o Sócrates para se retirar da discussão, para cumprir com seus rituais religiosos. E aí aparece o Polemarco, e o Polemarco vai defender outra postura, né, e vai dizer que justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E, novamente, esse parece ser um conceito, à primeira vista, bom, né, um conceito razoável, um conceito aceito. Poxa, realmente, dar a cada um o que lhe é devido, né, o que é merecido, se a gente assim quiser, parece justo, parece uma coisa que realmente tem a ver com justiça. E o Sócrates, novamente, vai colocar um ponto de interrogação, porque para ele, esse dar a cada um o que lhe é devido, no fundo, é a mesma coisa que fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Agora, do ponto de vista ético, aquele que pratica um mal pode, mesmo que seja contra um pretenso inimigo, pode ser considerado uma pessoa justa, e a prática do mal em si é algo justo? O Sócrates vai dizer que não. Sócrates, portanto, vai questionar, interrogar o Polemarco de várias maneiras e dizer, olha, esse dar a cada um o que lhe é devido, se for colocado em prática, nada mais será do que um olho por olho, dente por dente. Então, quem merecer um mal vai receber o mal, quem receber o bem vai receber o bem, merecer, né, o bem vai receber o bem, mas você gira em torno de uma espécie aí de conflito, de círculo vicioso, e que isso não tem uma aparência de justiça. Então, Sócrates discorda desse conceito também. E vocês não precisam concordar com o Sócrates, tá? Que, vamos lembrar, é a boca do Platão aí nesse diálogo. O Trasímaco, então, vai entrar nesse embate já de maneira bastante furiosa com o Sócrates e defender de maneira bem pragmática, olha, justiça é o que interessa ao mais forte. E o que ele está querendo dizer com isso? Que justo, quem define o que é justo, né, é aquele que é o mais forte na sociedade. Bom, quem é o mais forte na sociedade? Aquele que governa, aquele que tem o poder, né, e vamos lembrar aí da palavrinha poder. Aquele que tem poder é que diz o que é a justiça. Bom, mas aí o Sócrates vai dizer, mas tem um problema nessa ideia, que se aquele que detém o poder é que define o que é justo, e provavelmente ele vai definir, então, que seja justo algo que lhe traga alguma vantagem, algum benefício, então, no fundo, aquilo que ele está definindo como justo, no âmbito das leis, por exemplo, não é outra coisa que não injustiça. E, portanto, esse tipo de conceito não pode ser aceito.
E o Trasímaco vai dizer, não, mas é isso mesmo, porque a injustiça é muito mais vantajosa do que a justiça. E aí a gente pode pensar em exemplos bem grosseiros, né, nesse sentido. Então, quem é que tem mais vantagem? O cidadão que paga seus impostos corretamente, que é justo, digamos assim, ou quem tem mais vantagem é aquele que sonega os impostos e, portanto, é, é injusto, né, eticamente falando, mas tem um benefício maior no âmbito da economia, no âmbito financeiro. E aí o Sócrates, não, mas aí você está invertendo as coisas, a gente não pode entender a justiça dessa maneira, porque senão não vamos estabelecer uma sociedade justa, né? Que é isso que no fundo se quer. Então Sócrates vai defender a ideia de que a justiça é o que interessa ao mais fraco e não ao mais forte. Ou seja, quando um médico atende um paciente, nessa relação saúde, quem é o mais forte? É o médico, né? Ele que tem o conhecimento necessário para lidar com aquela determinada enfermidade, enfim. Mas quem sai beneficiado, quem é que tem a vantagem nessa relação? É o doente, é o paciente, é o mais fraco. Então, a justiça é o que interessa ao mais fraco. Tanto é que o médico tem que receber o seu pagamento. Assim também o bom governante, vai dizer o Sócrates, né? O bom governante vai fazer coisas e estabelecer enquanto leis aquilo que também interessa ao mais fraco, se ele quer promover a justiça, né? E não aquilo que agrada ao mais forte. Até porque facilmente o povo vai se revoltar com esse tipo de governante injusto e ele não terá vantagem no sentido de que não vai permanecer administrando, não vai permanecer na gestão ou no poder. Bom, essa discussão, ela de algum modo é prolongada, né? E o Glauco e o Adimanto vão ficar inconformados um pouco com a argumentação que o Sócrates usa com o Trasímaco, não vão se contentar com isso, e vão justamente interrogar como que o Sócrates pode estar defendendo que, no fundo, é melhor então sofrer uma injustiça do que cometê-la. Ou seja, é melhor ser alguém que tem que lidar com a consequência e o resultado de uma atitude injusta de alguém do que ser a pessoa que comete essa injustiça. E o próprio Sócrates, né, a sua vida é um exemplo disso. Ele foi injustiçado, mas em nenhum momento ele teve uma tendência de promover alguma injustiça. E o Sócrates vai dizer que é a aplicação prática, né, novamente dessa ideia, tal como ele falou lá com o Céfalo, que vai promover o oposto do que o conceito propõe. Então, se você defender que a justiça é o que interessa ao mais forte, como o Trasímaco estava dizendo, a aplicação prática desse conceito vai ser o oposto daquilo que ele deveria promover, que é, no fundo, a justiça. Novamente, para sintetizar um pouco tudo que é debatido por esses personagens aí, como Sócrates vai ser colocado contra a parede, né, pelo Glauco e pelo Adimanto, porque até agora ele só contrapôs os outros, ele refutou, ele questionou, mas ele mesmo não diz o que é a justiça. Ele está apenas a todo momento dizendo que ela não é. E aí, então, o Sócrates vai dizer que o ponto crucial é que a justiça ela só pode ser definida no âmbito da nossa vida pública, no âmbito da política, né, no âmbito da nossa vida coletiva, e não subjetivamente, porque o que a gente está vendo aí nesses vários argumentos é a tentativa de fundamentar um conceito de justiça subjetivamente.
é o conceito do céfalo, é o conceito do polemarco, do trasímaco. E o Sócrates está dizendo, olha, para sabermos o que é a justiça, temos que saber o que ela é na esfera coletiva. Por isso que a pergunta o que é a justiça passa a ser agora a pergunta o que é uma cidade justa. E aí é que a gente percebe que o Platão, claro, continuando a usar a boca do Sócrates aí, esse personagem no seu livro, apresenta o seu pensamento mais original, que não aparecia, segundo alguns estudiosos, né, com tanta clareza no pensamento do Sócrates. Bom, o que é uma cidade justa? Então, o Platão vai dizer, é aquela em que cada cidadão, em que cada pessoa, né, em que cada indivíduo exerce plenamente sua função natural. E aí, função natural é uma expressão aí importante para a gente entender esse aspecto do pensamento platônico. Então, ele vai fazer uma analogia para explicar isso entre o indivíduo e a sociedade, que aí vocês, essa parte, creio que já conhecem muito bem, né? Quem já leu, fez as atividades aí com atenção, já conhece muito bem. Que analogia é essa, né? Então, o Platão ele vai comparar as três divisões da alma do indivíduo, ou as três partes da alma, ou as três almas que o indivíduo possui, com as três áreas, digamos, básicas, as três áreas mais necessárias para que uma cidade ou para que uma sociedade, né, subsista. Então, ele vai dizer que o indivíduo, por exemplo, ele é composto por uma alma concupiscível que é responsável pelos desejos do corpo. Então, a necessidade mais básica que as pessoas têm de ter uma certa ascensão social, de angariar uma certa posição, né, na sociedade para se alimentar bem, para se vestir bem, para conquistar bens materiais e satisfazer os desejos da sua carne, né, do seu corpo, tem a ver com o que o Platão chama de alma concupiscível. Mas nós também somos compostos de uma alma irascível, que é responsável por nosso instinto de proteção, de autodefesa, né? Então, aquela pessoa que é muito, às vezes até explosiva, para tanto se defender como defender aqueles que gostam, né? Um amigo, familiar, etc., ele tem de uma maneira mais evidente em si a alma irascível. E por último, nós somos compostos também por uma alma racional. Então, é a nossa razão, é a nossa faculdade do pensamento que controla as atividades da alma. Essas outras duas, né? O instinto, a explosão de se defender em relação a algum tipo de ameaça, e por outro lado também essa necessidade, né, de satisfazer as vontades pessoais e subjetivas, tanto no âmbito biológico quanto no âmbito social. Então, todo ser humano, diz o Platão, possui essas partes da alma, mas em uns está destacado, está ressaltado a alma concupiscível, em outros a alma irascível, em outros a alma racional. Tal como o indivíduo é composto por essas três áreas, também a sociedade tem três grupos sociais básicos para sua subsistência. Porque toda cidade precisa ter aqueles que cuidam da esfera econômica, toda cidade, para subsistir, precisa ter aqueles que cuidam da segurança da população, né? Do povo, enfim, e toda sociedade, cidade tem que ter aqueles que a administram, que a organizam. E aí o que o Platão então faz nessa analogia? Vai pensar o seguinte:
Bom, cada um tem uma alma evidente em si de maneira natural. E dependendo da alma que está evidente na pessoa, ela deve compor uma dessas três classes, um desses três grupos na sociedade. Ou ser um produtor, ou ser um guardião, ou ser um governante. E devido às virtudes que cada um ou cada uma dessas almas produz, ela nos indica qual é o papel crucial que a pessoa tem que exercer na sociedade. Então, por exemplo, no caso da alma concupiscível, a pessoa que tem um desejo muito grande por satisfazer, né, suas vontades, desejos no âmbito material e não material também. Será que é uma pessoa adequada para governar? Que tipo de governo ela vai fazer? Muito provavelmente coisas que beneficiam a si mesma, né? Porque ela tem isso destacado na sua personalidade. A mesma coisa se, bom, eu sou explosivo, impulsivo e me sinto ameaçado com facilidade e, portanto, tenho essa capacidade de me defender o tempo inteiro. Mas será que eu serei adequado para ser um governante? O Platão vai dizer não, porque uma pessoa desse tipo pode se sentir ameaçada o tempo inteiro e declarar guerra a todo instante, mesmo em instantes em que ela não é necessária. Bom, então quem deve governar? Né, a gente já supõe que é aquele que tem predominante em si a alma racional, que é uma pessoa reflexiva, que pensa. Em outras palavras, o filósofo deve governar, porque o filósofo é aquele que alcança a realidade do mundo inteligível. Lembram lá do mundo inteligível e mundo sensível? Só o filósofo acessa a episteme, o conhecimento, e, portanto, ele vai saber mais do que ninguém como gerir a sociedade. É o sábio que tem que governar, porque ele não se deixa corromper e também não é corruptor de outras pessoas. Então ele faz essa vinculação. Será excelente para a economia da cidade se aqueles que estão nessa área têm desejo de crescer, de ter uma certa posição social de destaque, né? Não tem problema nenhum. Assim como aqueles que desenvolvem a virtude da coragem, né, por terem as habilidades de defesa, também não terá problema nenhum em ser responsável pela defesa da cidade. E isso também ocorre com aquele que tem a alma racional, que deve, então, gerir, administrar a cidade. Então, essa analogia platônica, obviamente, nos mostra o quanto é importante no pensamento dele o papel da educação. Porque como que os cidadãos, as pessoas vão descobrir qual é a sua função natural? Por meio da educação, por meio de testes mesmo, né? Diz o Platão, cada um vai reconhecendo se, por exemplo, pode ser um bom soldado futuramente, ou um bom administrador de um comércio, né? E assim por diante. Então, no fundo, Platão sintetiza o seu pensamento dizendo que a cidade justa, a sociedade, e aí ele usa até a expressão a cidade perfeita, é essa na qual aqueles que têm predominante em si a alma concupiscível produzam. Aqueles que têm predominante em si a alma irascível defendam a cidade. Aqueles que têm predominante em si a alma racional governem a cidade. Porque aí cada um vai estar exercendo plenamente o seu papel, ninguém vai estar fora daquilo que tem uma aptidão natural e, obviamente, então a justiça será promovida entre todos. Inclusive, a justiça é a virtude cardeal aí, né, que o Platão sustenta e que está presente em todas essas esferas, tanto da sociedade quanto do indivíduo.
Então, claro, né? Talvez a gente vai criticar e questionar o Platão, poxa, mas dizer que de forma praticamente inata as pessoas têm já um papel natural, né, daquilo que deve ou não deve fazer na sociedade é um tanto complicado, porque boa parte das pessoas talvez não trabalha naquilo que de fato tem uma aptidão natural. E o Platão vai dizer, esse é o problema, né? Esse é o problema. Você vai ter o início de um tipo de conflito e insatisfação que as pessoas vão ter e que obviamente vai acarretar em algum tipo de corrupção nesse sentido, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí o raciocínio, né? Esse é o Platão, portanto, o pensamento político dele, o modo como ele entende que a sociedade deve ser organizada, e aí a gente repara com alguma clareza, né, que o bem comum, o bem que todos desejam e que deve ser buscado, né, a alcançar na sociedade é a justiça. Para que isso ocorra, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma função, cada um tem um papel a ser executado. E ele só pode ser bem executado se você estiver na função adequada que lhe cabe. Beleza? Então vamos ficar por aqui. No outro vídeo eu vou falar, relembrar com vocês um pouquinho do Aristóteles e também da filosofia política medieval do Santo Agostinho. Valeu?